imaginei que um café da manhã de domingo terminaria com café fervendo na minha blusa e um grito que rasgaria minha alma. Me dá 5 miodais ou some desta casa. Estávamos na cozinha. Aquela cozinha branca, estéril, com suas cadeiras perfeitamente alinhadas como soldados prontos para uma batalha. O relógio marcava 7h14 da manhã e o aroma do pão torrado se misturava ao silêncio incômodo que ultimamente preenchia cada café da manhã. Eu já intuía que algo não estava certo. Tinha sentido isso há meses, mas naquele dia tudo se quebrou. Não, Léo. Eu disse com calma, cortando meu pão. Você não pode usar meu cartão de novo. Meu neto levantou os olhos como se não entendesse. Maíra, minha filha, deixou a colher a meio caminho do café. Silêncio. 1 segundo, 2. E então ela explodiu. Como assim não? Maíra gritou com uma fúria que parecia ter anos acumulada. Você não pode emprestar o Milan 5 milhas ao seu próprio neto. Você é assim tão miserável? Minha mão tremeu levemente. Mas não respondi. Não mais. Não é um empréstimo. Já foram muitos. Você está aqui de graça? Ela esbravejou. Come da minha comida, usa minha eletricidade, vive debaixo do meu teto e agora não pode dar um pouco em troca? E naquele momento, o café quente, preto, direto na minha blusa de linho. Não gritei, não disse nada. Apenas fiquei ali sentindo o líquido escorrer entre as dobras da minha roupa, queimando minha pele e minha dignidade. O cachorro que dormia debaixo da mesa levantou-se de um salto, confuso com o grito. Maíra me encarava como se me lançar o café tivesse aliviado algo. Me deu 5 ienes ou vá embora, ela disse com os dentes cerrados. Hoje mesmo. Não era a primeira vez que discutíamos, mas sim a primeira vez que entendi que aquela casa já não era minha. Nem por amor, nem por necessidade. Respirei fundo. Olhei para meu neto, que desviou o olhar para o celular. Maíra, de pé, de braços cruzados, esperando que eu chorasse, que implorasse, que pedisse perdão por não ser mais generosa com os restos da minha vida. Mas não o fiz. Limpei-me com um guardanapo, tomei outro gole do meu chá e me levantei. Está bem, eu disse, sem tom, sem emoção. Não é mais necessário que você discuta. Maíra não respondeu, apenas me seguiu com um olhar enquanto eu saía da cozinha. Fui até meu quarto, tirei a blusa manchada, vesti um suéter, peguei meu casaco e minhas chaves, caminhei com calma em direção à porta. Ela não disse nada, não me deteve. E o silêncio foi o mais ensurdecedor, porque afinal era a forma favorita dela de ferir, com omissões. Não, sinto muito. Não quis fazer isso. Não, mãe, espere. Apenas o café na minha roupa e o zumbido do ressentimento dela no ar. Saí. O sol estava fraco, inofensivo, e pela primeira vez em muito tempo o ar frio me pareceu uma carícia. No meu bolso senti o roçar da chave de uma casa que já não era um lar. Fui embora sem choro, sem reclamações, apenas com uma frase ecoando na minha mente. Isso não é amor, isso é uso. E embora eu ainda não soubesse para onde iria, soube que não voltaria igual. Cruzei o limiar da porta sem olhar para trás. O sol da manhã atingiu meus olhos, mas não pisquei. Caminhei em linha reta pela calçada do bairro, aquele subúrbio perfeito de casas idênticas com caixas de correio alinhadas como sentinelas mudas. Nenhuma alma lá fora, apenas o chiado distante de um cortador de grama e o ranger dos meus passos no concreto. Maíra não me seguiu, Léo não me ligou, e isso dizia tudo. Caminhei com calma, a mesma calma que a gente finge quando algo nos queima por dentro. O casaco pendia levemente sobre meus ombros. O mesmo que eu usava quando ia ao centro tomar chá com a Helena, antes de ela se mudar para morar com a filha. Aquela filha que a cuida, que a busca todos os domingos. Virei para a avenida principal e depois peguei o caminho que levava ao parque. Sempre foi meu lugar de escape, mesmo antes de morar com Maíra. Quando as coisas ficavam muito densas, eu ia lá. Sentava para observar, para recordar, para respirar. Meus pés sabiam para onde ir, mesmo que meu coração estivesse em piloto automático. As árvores já estavam completamente verdes, o lago brilhava com os primeiros reflexos do sol e algumas poucas mães empurravam carrinhos pelo caminho. Sentei no banco de sempre, o de madeira escura, perto do Lago dos Patos.
O ar cheirava a grama recém-cortada e a infância distante. Coloquei as mãos nos bolsos do casaco. Toquei o lenço de tecido que minha mãe bordou quando eu fiz 30 anos e um velho ingresso de cinema que usei com o Pedro. A primeira vez que saímos depois do diagnóstico dele. Guardei as duas coisas ali há meses, quando comecei a notar que a Maíra me falava com aquele tom entre impaciência e aborrecimento. Olhei meu reflexo na água. Não parecia uma vítima, nem uma heroína, apenas uma mulher cansada. Uma mulher que finalmente havia parado de suplicar. O telefone na minha bolsa vibrou uma vez. Não o tirei. Não era preciso. Maíra não liga para pedir desculpas, liga para controlar ou para fazer o resto parecer culpa minha. E naquele dia, pela primeira vez, eu não tinha nenhuma culpa. Recostei-me um pouco no banco, fechei os olhos, senti o calor suave do sol no rosto e respirei fundo. Não tinha um plano ainda, nem uma solução mágica, mas havia algo que me mantinha firme. O silêncio não é fraqueza, é apenas a pausa antes da mudança. O banco estava frio, mas não tanto quanto meu peito. Abri os olhos e olhei o lago. Um pato solitário nadava em círculos enquanto outros dormiam sob a sombra de um salgueiro. Sempre me pareceram criaturas tranquilas, fiéis à sua rotina, mas hoje até eles me pareciam mais livres do que eu. Pensei no Pedro, meu Pedro. Fazia 1 ano e 3 meses desde que ele se foi, desde que o oxigênio deixou de entrar nele normalmente e eu parei de dormir tranquila. Durante os primeiros meses depois da morte dele, Maíra me ligava toda semana. Venha morar com a gente, mãe, você não precisa ficar sozinha, fazemos isso por você. Isso ela havia me dito. Fazemos isso por você. E eu, envolvida na dor, aceitei. Vendi a casa, a mesma onde meus filhos cresceram, que cheirava a madeira velha e molho caseiro. Onde os armários tinham história e cada rachadura na parede tinha nome. Dei os móveis, empacotei apenas o essencial, fotos, roupas e algumas cartas que o Pedro me escreveu quando éramos namorados. Maíra havia preparado um quarto para mim na casa dela. Pintamos de lavanda, como você gosta, ela me disse, mas nunca me perguntou se eu queria ir. Apenas assumiu, como se eu não soubesse o que fazer com a minha solidão, como se ser viúva significasse ser inválida. No início, tudo parecia uma boa ideia. Eles cozinhavam para mim 1 vez por semana. Léo me cumprimentava com um oi do quarto quando não estava com os fones de ouvido. Maíra me fazia perguntas sobre minha saúde, mas sem esperar respostas, apenas para preencher silêncios. E pouco a pouco, cada conversa girava em torno do dinheiro. Mãe, sua pensão é suficiente? Mãe, você poderia nos emprestar para o dentista do Léo? Mãe, pode nos ajudar com o carro? Só por este mês. Eu dizia sim. Sempre sim, porque é minha filha, porque eu tinha medo de ser vista como um fardo se dissesse não. Mas naquela manhã, depois do café, depois do grito, depois dos nem 5 reais, pela primeira vez pensei com clareza. E se nunca se tratou de amor? E se não queremos que você fique sozinha? Fosse outra forma de dizer queremos ter acesso à sua conta bancária? Doía pensar isso. Me partia porque me obrigava a ver tudo com outros olhos. Cada gesto, cada favor, cada obrigado que agora soava a cálculo. Eu não fui uma mãe perfeita, mas nunca usei meus filhos para benefício próprio. Trabalhei turnos duplos para que a Maíra pudesse ir para a universidade. Vendi meus anéis para pagar o 1º ano da escola particular do Léo. Fiz por amor, não por controle. E agora estava sentada em um parque com a roupa manchada de café, me perguntando em que momento o amor virou moeda de troca. Coloquei a mão na minha bolsa e toquei a caderneta de poupança que sempre levava como amuleto. Não a abri ainda, não tinha forças, mas sabia que deveria fazê-lo, porque se estavam me usando, queria saber até que ponto. Respirei fundo. Um pato grasnou perto e eu me disse algo que soou como uma promessa. Não vou mais mendigar carinho com cheques. A biblioteca cheirava igual a sempre. A papel velho, a poeira, a algo que já não está na moda. E, no entanto, ao cruzar aquelas portas automáticas, senti pela primeira vez em muito tempo que algo ainda me pertencia. Caminhei até a seção de computadores. Tinha um pouco de dificuldade para usar o mouse, mas ainda me lembrava das minhas senhas. Pedro e eu tínhamos uma conta conjunta que eu não havia tocado desde que ele faleceu. Nunca foi preciso. Sempre pensei que era para emergências. Bem,
Suponho que isso contava como uma. Inseri o usuário. Senha. Esperei e lá estava o saldo. Por um segundo, pensei que tinha lido errado. Recarreguei a página. Fui aos extratos. Lá estavam as transferências, os saques, os valores, datas que coincidiam com urgências de Maíra, com supostos gastos médicos de Léo, com pagamentos de cartões que eles não sabiam como quitar naquele mês, 200 em março, 300 em abril, 450 exatamente há 8 dias. Cada um tinha como referência gastos familiares, educação, saúde, mentiras doces para disfarçar uma hemorragia financeira. Meu peito se apertou, não tanto pela perda do dinheiro, mas pela clareza com que agora via tudo. Maíra havia acessado a conta. Eu mesma dei a ela uma cópia da senha, caso aconteça algo, mãe. E aconteceu. Imprimi os extratos. Minhas mãos tremiam, mas não por fraqueza. Era como se finalmente meu corpo estivesse reagindo a algo que meu coração já sabia. Guardei as folhas na minha bolsa junto com a caderneta e sentei em uma mesa próxima. Observei uma jovem ensinando sua mãe mais velha a procurar livros no catálogo. Elas riam, tiravam fotos com um livro de receitas e pensei, isso deveria ser o normal, não o que eu estava vivendo. Peguei uma folha de papel e escrevi uma frase. Amavam meu dinheiro mais do que a mim. Não precisava que mais ninguém confirmasse. Estava ali, em números, em datas, na falta de olhares sinceros, na xícara de café quente derramada sem culpa. Chamei o bibliotecário, pedi uma pasta emprestada, guardei as impressões e a levei comigo, apertada contra o peito, como se fossem as únicas provas de que eu não estava louca, de que não tinha imaginado. Saí da biblioteca e voltei a sentar no banco do parque. Os patos continuavam ali, indiferentes. O mundo não parava, mas eu sim. Eu parei e tomei uma decisão silenciosa. Não ia gritar. Não ia confrontar, simplesmente ia deixar de permitir. Havia uma pessoa que podia me ajudar, alguém que não me devia nada, mas me devia respeito. Denis, um velho amigo do Pedro, aposentado, banqueiro a vida toda. Marquei o número dele. Ele atendeu com a voz de sempre, calorosa, pausada. Irene, que prazer te ouvir. Tudo bem? Olhei para a pasta sobre meus joelhos. Pensei no café, nos gritos, no desprezo de uma filha que confundiu cuidado com domínio. Denis, preciso falar com você. Você tem um momento. Ele não hesitou. E naquela noite, dormi sabendo que finalmente alguém me ouviria sem querer me esvaziar. Naquela noite, a casa estava em silêncio, mas eu já não sentia paz. Maíra chegou como se nada tivesse acontecido. Deixou a bolsa sobre o sofá, tirou os sapatos na entrada como se fosse um dia qualquer. Léo desceu alguns minutos depois com o moletom favorito dele, aquele que sempre cheira a desinteresse. Eu estava no meu canto da sala de jantar com a lâmpada acesa, bordando, mas meus ouvidos estavam mais atentos que minhas mãos. Então, quando a gente começa? Perguntou Léo, enquanto abria um pacote de batatas fritas. Calma, disse Maíra. Primeiro vou falar com o pessoal do coworking para ver se eles nos deixam usar o espaço sem pagar adiantado. Com o dinheiro da minha mãe, já temos a metade para começar e a outra metade vai cair sozinha. Ela acredita que vamos usar para suas aulas, e se ela recusar, veremos como pressioná-la. Não viu como ela reagiu esta manhã? A gente manipula ela um pouco mais e ela cai de novo. Quase soltei a agulha, mas não o fiz. Minha respiração permaneceu estável, meu rosto sereno. Apenas meus nós dos dedos apertavam o tecido com um pouco mais de força. Não me viram, nem suspeitaram, nem sequer se incomodaram em baixar a voz. Me perguntei, por quê? Por que essa naturalidade ao falar de mim como se eu fosse um caixa eletrônico com pernas? Como se eu não tivesse história, nem memória, nem vontade. Terminaram de falar em 5 minutos. Maíra subiu para tomar banho. Léo voltou a se trancar no quarto e eu fiquei sozinha com o zumbido da televisão ligada ao fundo. Fui para a cozinha. Preparei uma xícara de chá de camomila. Meu pulso tremia ao segurar o bule. Não de medo, de pura decepção. Fui até meu quarto e fechei a porta com cuidado. Procurei o número de Denis no meu celular e escrevi uma mensagem. Podemos nos ver amanhã? Tenho os papéis. Obrigada por estar. Poucos segundos depois ele respondeu. Claro, te passo o endereço do sítio.
Leve o tempo que precisar. Aqui há espaço e tranquilidade. Tranquilidade. Que palavra estranha nesse contexto. Sentei na cama, peguei a pasta com os extratos bancários, revisei um por um, sublinhei valores, escrevi anotações à margem. Não havia mais dúvida. Eles sabiam o que faziam e eu também. Guardei tudo na minha bolsa. Sentei-me em frente ao espelho, me olhei demoradamente. O reflexo não mostrava rancor nem ódio. Apenas uma calma nova. A de quem começa a caminhar sem permissão. Deitei-me naquela noite sem apagar a lâmpada. Ouvi cada ruído da casa como se já não me pertencesse e soube, com uma certeza inquestionável, que era hora de ir embora. Não para que eles aprendessem uma lição, mas para que eu pudesse viver em paz. No dia seguinte, saí cedo. Ninguém me perguntou aonde ia, nem Maíra, nem Léo. Para eles, eu era parte do mobiliário. Dispensável, silenciosa. Peguei o ônibus para a represa. Fazia anos que eu não visitava o sítio do Denis, mas ainda me lembrava do cheiro das tábuas velhas e do ranger da varanda ao pisar. Ele me esperava do lado de fora, com uma xícara de café na mão. O sorriso dele era o mesmo de sempre. Mas nos olhos dele havia algo novo, preocupação verdadeira. Você está mais magra, ele me disse, como com um cumprimento. E você mais direto, rimos. Foi a primeira vez em semanas que minha risada não soou forçada. Entramos. O sítio continuava o mesmo. Acolhedor, cheio de livros mal arrumados e quadros tortos que a esposa dele, já falecida, jamais conseguiu endireitar. Ele me ofereceu um lugar para sentar e me serviu café sem perguntar se eu queria. Trouxe isso, eu disse, entregando a pasta a ele. Ele a abriu com a delicadeza de quem já suspeita o que vai encontrar. Revisou os papéis em silêncio. Tomou notas, as sobrancelhas franziam mais a cada página. Você tinha razão em me ligar. Ele disse no final. Isso não é só uma fase ruim, é abuso financeiro e deliberado. Assenti. Senti-me validada, como se finalmente alguém mais estivesse vendo o que eu via todos os dias. Quer ficar aqui uns dias? Ele me ofereceu. Você tem seu quarto, o de sempre. Ninguém vai te incomodar. E Maíra não saberá que você está aqui, não se você não quiser. Olhei pela janela. A represa brilhava como um espelho sem mentiras. O vento balançava as árvores suavemente. Sim, eu queria ficar, mesmo que fosse só um fim de semana. Mesmo que fosse só para lembrar quem eu era sem eles. Sim, Denis, eu fico. Ele assentiu e me deixou sozinha por um tempo. Eu precisava daquele espaço. Percorri o sítio em silêncio. Parei em frente a uma foto da esposa dele. Pensei no Pedro, em como ele teria me dito. Já era hora, Irene. Em como ele teria me defendido com aquela calma dele, aquele tom pausado, que impunha respeito sem levantar a voz. Voltei para a sala. Denis já estava com o notebook aberto, digitando. Vamos abrir uma conta nova, separada. Ninguém mais terá acesso. Também falaremos com uma advogada de confiança. E se você quiser, amanhã mesmo começamos o processo para mover seus fundos para um fideicomisso. Eu apenas assentia. Não porque não entendesse, mas porque cada palavra que ele dizia era como um salva-vidas. Eu me agarrava a ela, à esperança. Naquela noite, deitei-me em uma cama que cheirava a lenha e sabão antigo. Não ouvi portas batendo, nem comentários ferinos, nem sussurros às minhas costas, apenas silêncio. E pela primeira vez, esse silêncio não doía. Dormi sabendo que, afinal, havia mais alguém na minha equipe e que o amor, o verdadeiro, não se exige. Oferece-se. Voltei para a casa da Maíra no dia seguinte, ao meio-dia. Sabia que ela estaria no trabalho e que Léo, a essa hora, dormia ou ignorava tudo. O momento era perfeito. Não ia fazer barulho, não ia procurar confusão. Só queria sair com dignidade. Subi as escadas devagar, como se não quisesse despertar as lembranças. Entrei no meu quarto e abri o armário. Não demorei para saber o que levar. Um par de mudas de roupa, meus medicamentos, o livro do Pedro, a pasta com os papéis que Denis me ajudou a organizar. O resto podia ficar. Minha vida já não estava naquelas paredes. Dobrei minhas roupas com cuidado. Guardei o retrato do meu casamento em um envelope. Revisei 2 vezes as gavetas para ver se havia algo importante.
Só encontrei poeira e um par de anotações escritas por mim mesma, lembretes de consultas médicas, receitas, listas de supermercado, papel e rotina, nada mais. Caminhei até a estante onde Maíra acumulava livros que nunca lia. Lá estava o mais grosso, um que eu mesma lhe dei de presente e que ela nunca abriu. Atrás desse livro, escondi algo que já não tinha valor material, mas sim simbólico: meu anel de casamento. Deixei-o ali, não por esquecimento, mas como despedida. Não precisava mais dele. Pedro estava na minha memória, não em um anel de ouro. Voltei a olhar o quarto. Queria me despedir em silêncio, mas meus olhos se encheram da mesma forma. Não chorei. Apenas me senti vazia, como se tivesse carregado coisas demais que não eram minhas. Fui para a cozinha. Sobre a mesa, deixei uma folha em branco, sem palavras, sem assinatura, para que interpretassem o silêncio como quisessem. Fechei a porta da entrada com cuidado, sem bater. O sol estava alto e o calor começava a apertar. Atravessei o jardim sem olhar para trás. Nenhuma única vez. Na esquina, Denis me esperava com o carro dele. Entrei sem dizer nada. Ele também não falou, apenas deu a partida. E enquanto o carro se afastava, senti que deixava mais do que uma casa. Deixava uma versão de mim que já não me servia. A mulher que explicava cada não. A mãe que se culpava por impor limites. A avó que acreditava que dar mais era a forma de ser amada. Tudo isso ficava para trás, junto com as xícaras de café e as exigências disfarçadas de preocupação. Na minha bolsa, levava apenas o essencial: documentos, roupas, dignidade e no peito, algo que não sentia há anos: decisão. Não sabia o que Maíra diria ao voltar. Talvez ficasse furiosa, talvez fingisse surpresa, talvez ligasse. Não importava, meu telefone já estava em modo avião e eu já estava em outra história. A ligação chegou em uma terça-feira, às 16h13 da tarde. Maíra estava na cozinha, de volta do trabalho, com a bolsa ainda pendurada no ombro, quando ouviu a campainha. Não esperava ninguém. Olhou pelo olho mágico com desdém, provavelmente pensando que era um vendedor ou uma testemunha de Jeová. Mas do outro lado havia um homem engravatado, jovem, com pasta na mão, sorridente, profissional. Maíra Santos. Sim, o que deseja? Ela perguntou com as sobrancelhas franzidas. Venho da parte da firma Almeida e Barbosa. Sou o advogado da senhora Irene Teixeira. Estou aqui para coordenar a entrega formal da propriedade. Perdão? A casa legalmente pertence à senhora Teixeira. A escritura está em nome dela desde 2003. A senhora e seu filho residiam aqui como hóspedes com o consentimento dela. Maíra empalideceu. O quê? O que está dizendo? Esta casa é minha. Vivemos aqui por anos. Exato. E em todo esse tempo a senhora nunca transferiu a propriedade. A senhora Teixeira decidiu vender. O comprador está interessado em ocupá-la o quanto antes. Só venho para notificar formalmente. O advogado entregou a ela uma pasta. Documentos, assinaturas, selos, tudo em ordem. A senhora tem 30 dias para desocupar ou podemos prosseguir pela via legal, mas esperamos a sua cooperação para que o processo seja mais fácil. Maíra não disse nada, nem sequer o convidou a entrar, apenas ficou ali na porta com o papel na mão, como se fosse um erro que pudesse ser corrigido com gritos. O advogado sorriu para ela com cortesia profissional. Bom dia, senhora. E foi embora. Léo desceu as escadas naquele momento, sem camisa, mascando chiclete. O que aconteceu? Nada. Um cara, uns papéis da avó. A avó? Onde ela está? Não sei, respondeu Maíra quase num sussurro. Ela não voltou, não atende. E meu PlayStation? Léo subiu as escadas de novo. Correndo desta vez, ele revisou o quarto de Irene, vazio, a cama arrumada, as gavetas abertas e sem roupas, a nota branca na mesa da cozinha, sem palavras, sem pistas. Ela não sabia se devia estar preocupada ou furiosa, mas o que ela sabia, o que sentiu como um tapa inesperado foi a certeza. Irene havia ido embora e não pretendia voltar. A casa já não era dela. Nunca foi. Ela apenas se acostumou a tratá-la como propriedade, porque a dona jamais havia reclamado, até agora. E o pior de tudo era que não tinha quem culpar, porque Maíra havia jogado o café. Maíra havia dito: vá embora.
Maíra havia aberto a caixa de Pandora sem pensar que, desta vez, o fim não seria ditado por ela. Ela ligou para o número de Irene 5 vezes seguidas. Nada. Chamada rejeitada ou bloqueada. Não tinha certeza. Tentou de novo do telefone do Léo. Mãe, deixa isso! Ele protestou. Por que você não me disse que a casa não era nossa? Maíra não respondeu. O rosto dela estava vermelho, os olhos marejados, como se finalmente algo tivesse se quebrado por dentro. Algo que ela acreditava ser inquebrável. O advogado havia sido claro. A casa estava vendida. A firma já havia recebido o adiantamento. Só tinham 30 dias. E sem Irene, sem sua assinatura fácil, sem sua conta bancária para cobrir os imprevistos, estavam sozinhos. De verdade. Sozinhos. Vou escrever uma mensagem para ela, murmurou, mais para si mesma do que para Léo. Abriu o chat, viu as últimas mensagens, as dela, as exigências, os lembretes de gastos. Não havia sequer um "Como você está, mãe?" nos últimos meses. Mãe, por favor, só quero conversar. Não entendo o que está acontecendo. Estou preocupada com você. Ela leu 3 vezes antes de apagar tudo. Sabia que não estava preocupada com Irene, estava preocupada em perder o controle, em ter que pagar a hipoteca do carro novo, a mensalidade da escola do Léo, em não ter em quem colocar a culpa agora que Irene havia ido embora. Voltou a olhar a nota em branco que Irene havia deixado na cozinha. Não dizia nada. Mas o silêncio pesava mais do que qualquer carta de despedida. O que vamos fazer? Perguntou Léo da moldura da porta. Maíra olhou para ele. Não tinha respostas, apenas uma raiva muda que não encontrava saída. Vou procurá-la. Ela deve estar com alguém, ela não desaparece assim. Pegou o carro e dirigiu sem rumo fixo. Passou pela biblioteca, pelo centro, pelo supermercado onde Irene costumava ir. Nada. Ligou para a Helena, a vizinha de antes. Sabe algo da minha mãe? Não, mas se ela não te ligou é porque não quer que você a encontre, respondeu Helena sem rodeios. O tom daquela mulher a irritou. Quem ela pensava que era? Mas desligou, porque no fundo sabia que Helena tinha razão. A procurou nas redes sociais. Nada. E-mail, sem resposta. Tentou entrar na conta bancária que Irene havia dado a ela para ajudar com os pagamentos. Acesso negado. Maíra sentiu pela primeira vez o verdadeiro sabor do abandono. Não era só que Irene não estivesse, era que ela já não estava disponível. Nem emocional, nem financeiramente. E o vazio que isso deixava não era um buraco, era um espelho. Porque no final, o que mais doía não era perder o dinheiro, era descobrir que Irene sim podia ir embora, que seu silêncio não era omissão, era estratégia. Maíra desligou o carro, ficou sentada com as mãos no volante, não chorou, apenas olhou para a frente, atordoada e muito, muito sozinha. O sítio do Denis tinha uma vista para a represa que parecia tirada de um quadro. Naquele primeiro dia, quando chegamos com minhas poucas coisas, ele me mostrou o quarto que sempre havia sido de hóspedes, mas agora era meu, não por cortesia, mas por decisão. Deixei minha bolsa na cadeira, tirei a roupa e a guardei nas gavetas. Poucas coisas, suficientes. Sentei na cama. O colchão era firme, os lençóis limpos, o silêncio, um bálsamo. Não ouvia passos apressados, nem portas batendo, nem gritos, apenas o som do vento nas árvores e o canto distante de um pássaro. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sobressaltos, sem ficar esperando uma frase amável que nunca chegava, sem pensar se deveria calar para manter a paz. Acordei com a luz suave entrando pela janela. O aroma de pão torrado me fez sorrir. Denis cozinhava como se estivesse décadas esperando uma desculpa. Você não precisa fazer isso, eu disse ao entrar na cozinha. E você não precisa agradecer, ele respondeu. Tomamos café da manhã em silêncio, mas não daqueles incômodos. Era um silêncio de presença, de companhia, sem exigência. Depois do café da manhã, saí para a varanda. Fazia meses que não tocava nos pincéis. Nem sequer havia pensado em pintar desde que Maíra me disse. Isso é uma perda de tempo, mãe. Mas ali estava a caixa de aquarelas que Denis havia resgatado das minhas coisas anos atrás. O bloco de papel, os pincéis gastos, tudo me esperando.
Sentei em uma cadeira ao lado da janela, com a represa ao fundo, e molhei o pincel. A primeira pincelada foi desajeitada, a segunda mais segura, e então, sem perceber, estava de novo ali. Eu, Irene, a mulher que pintava flores em envelopes, que misturava cores como quem mistura lembranças. As horas passaram sem que eu me desse conta. Quando levantei os olhos, o sol já se deslizava pela água e minhas mãos estavam manchadas de verde e azul. O quadro não era perfeito, mas era meu. Denis passou e parou atrás de mim. É isso que eu vejo. Sim, eu disse, limpando as mãos. Voltei a pintar. Ele não respondeu, apenas me deu um tapinha suave no ombro e seguiu seu caminho. Naquela tarde, enquanto tomava um chá em frente à represa, percebi algo importante. Não me sentia culpada. Não me doía ter ido embora. Não me sentia egoísta nem ingrata. Pela primeira vez em anos me sentia livre. O telefone continuava desligado, a pasta com os papéis bem guardada e a tela seca como uma cena tranquila. Um jardim com árvores frondosas, sem portas, sem visitantes, apenas calma. E eu? Era meio da tarde quando terminei o segundo quadro. Uma paisagem simples, um banco de madeira sob uma árvore, a represa ao fundo e flores que não existiam em nenhum lugar real, mas que sempre quisera plantar. Coloquei o título em um canto da tela. Espaço próprio, deixei secar sobre a mesa e sentei na cadeira de balanço da varanda com uma xícara de café. O vento movia as folhas, o sol atravessava os galhos e fazia a água brilhar em tons dourados. E por alguma razão, aquela cena me levou de volta 6 anos. A última vez que Maíra me abraçou de verdade foi uma tarde cinzenta depois do funeral do Pedro. Ela ficou comigo um par de horas, me trouxe uma sopa instantânea e me ajudou a guardar as roupas dele em sacolas. Em um momento ela pegou minha mão. "Você vai ficar bem, mãe." E me abraçou. Esse foi o último gesto sincero que me lembro. Todo o resto, com os anos, virou necessidade, exigência, manipulação. E ali, sentada entre o vento e o silêncio, eu admiti. Nunca me viram como mãe, me viram como recurso. Lembrei de cada vez que me ligaram só para pedir algo. Cada vez que, em vez de "Como você está?", recebi uma lista de coisas pendentes. Cada vez que cozinhei e eles não sentaram. Cada vez que lhes dei algo de presente e nem sequer fingiram surpresa. Antes, eu me dizia que era a forma moderna de amar, que estavam ocupados, que eram outros tempos, mas agora, sem o barulho, sem a pressão, eu vi claro. Não era amor, era costume. E eu confundia a presença deles com afeto, os favores deles com carinho, as mensagens secas deles com preocupação. Não chorei. Não, desta vez não havia lágrimas que servissem. Apenas aquela clareza gelada que chega quando a gente não precisa mais de provas. Peguei uma folha do caderno e escrevi. Nunca fui mãe, fui funcional. Nunca fui avó, fui desculpa. E agora que não precisam mais de mim, acontece que não sentem minha falta. Mas eu sim sinto falta de mim, da que eu fui antes de duvidar do meu próprio valor. Dobrei, guardei junto aos papéis do banco. Denis me chamou da cozinha. "Quer jantar algo leve?" "O que você preparar estará bom", respondi. "E depois pintarei de novo." E o fiz. Escolhi cores mais brilhantes, verdes vivos, amarelos suaves, cores que não usava desde que Maíra me disse que meus quadros eram muito nostálgicos. Enquanto pintava, pensava, talvez eu não volte a ter uma família como a que sonhei. Talvez eu não recupere os anos dedicados sem medida, mas já não estou sozinha. Estou comigo, e isso, agora eu sei, é o suficiente. Denis me levou ao escritório de uma mulher chamada Lúcia Delgado, advogada especializada em proteção de idosos. Serena, direta, daquelas pessoas que não precisam levantar a voz para que tudo seja entendido. Ela me ofereceu chá, como se soubesse que eu não gosto de café de escritório. E antes de falar, ela me olhou, não como Maíra, não como alguém que avalia o quanto você pode dar. Ela me olhou como quem entende que o mais valioso que a gente traz não é a conta bancária, mas o silêncio que se suportou. Entreguei a pasta a ela. Ela a revisou em silêncio. Tomou notas, fez perguntas curtas. "A senhora autorizou essas transferências?" "Não, diretamente. Sua filha tinha acesso às suas contas?" "Sim, por confiança. Essa confiança foi quebrada há muito tempo, só que estou aceitando isso agora."
Lúcia assentiu sem julgamento, apenas compreensão. A primeira coisa que faremos é fechar essas contas e abrir outras com assinatura dual, a senhora e alguém que escolher, alguém de confiança. Olhei para Denis. Ele assentiu. Eu me ofereço se você quiser, ele disse em seu tom habitual, sem pressão. Aceitei. Lúcia continuou. Depois, criaremos um fideicomisso legal protegido. A senhora designará a que se destina cada parte dos seus fundos. Nenhum familiar poderá tocar 1 centavo sem autorização direta e comprovada. Assenti. Era isso exatamente o que eu precisava. Não vingança, mas segurança. Lúcia também me falou sobre testamento, sobre como alterá-lo, sobre como me proteger de futuras manipulações. Muita gente espera que uma mãe nunca mude seu testamento, ela me disse, como se o amor obrigasse a manter os ingratos por perto. O amor não obriga, respondi. Exatamente. Passamos 2 horas ajustando cada detalhe. Distribuições, responsáveis, documentos médicos. Inclusive, assinei uma procuração limitada. Lúcia me olhou de novo quando terminei. Irene, hoje você não está apenas protegendo seu dinheiro, está protegendo sua história. E pela primeira vez, senti que tinha algo que ninguém podia me tirar. Saímos ao entardecer. O céu estava laranja e o ar cheirava a liberdade. No carro, Denis me perguntou se eu me sentia bem. Sim, eu disse, melhor do que me senti em anos. E o que vem agora? Agora paro de justificar, porque uma coisa é perdoar e outra muito diferente é permitir. Foi em uma sexta-feira de manhã que fiz a denúncia. Não levei testemunhas, não usei linguagem dramática, apenas entrei no banco com uma pasta debaixo do braço e minha dignidade intacta. Papel por papel, assinei a reclamação por uso não autorizado de fundos. O gerente, um homem com gravata torta e modos rápidos, me atendeu sem muita emoção até que viu os valores. Tem evidências de que essas transferências não foram aprovadas pela senhora? Tenho anos de abuso e uma pasta cheia de provas. Isso basta. Tem conhecimento de quem as realizou? Minha filha. Não pisquei, apenas assenti e ele discou um número. O que se seguiu foi um protocolo preciso. Explicaram-me os passos, ofereceram-me proteção adicional em minhas contas e então, com voz profissional, o gerente disse: sua solicitação implica em congelar temporariamente as contas associadas a esses movimentos. Faça, eu disse sem hesitar. Naquele mesmo dia, Maíra descobriu que seu cartão foi recusado no posto de gasolina, depois no supermercado. E, por último, quando tentou pagar a mensalidade da escola do Léo, tentou entrar no banco online. Erro. Tentou mudar a senha. Bloqueada. E essa foi a primeira vez em anos que ela sentiu o que eu senti tantas vezes. Insegurança, dependência e aquele frio no estômago que não vai embora com café nem desculpas. Eu, enquanto isso, estava sentada em frente à represa, bordando uma frase em um guardanapo velho. O silêncio não significa fraqueza, porque esse foi meu maior erro, deixar que confundissem minha paciência com passividade. Maíra não demorou a tentar me ligar 4 vezes naquele dia, todas sem resposta. Não precisava confrontá-la, não precisava gritar para ela que sabia de tudo, porque ela sabia, e isso era suficiente. Mais tarde, naquele dia, recebi uma notificação. Investigação formal iniciada. Entraremos em contato se sua presença for requerida. Guardei a mensagem sem emoção. Não queria vê-la sofrer, não buscava castigo, só queria que finalmente ela entendesse que uma mãe pode amar sem ceder, que uma avó pode ajudar sem se anular e que uma mulher, mesmo aos 70, pode dizer basta sem levantar a voz. Denis entrou com um par de pãezinhos e me olhou de soslaio. Tudo bem? Melhor do que nunca. Naquela noite, dormi com a janela aberta. O ar frio me acariciava os tornozelos, mas não me importei. Eu estava livre, livre de culpas, livre daquela necessidade constante de ser útil para não ser esquecida, e isso para mim já era justiça. O carro de Maíra apareceu em frente ao sítio no meio da tarde. Reconheci-o na hora. Aquele modelo cinza com o pequeno amassado na parte traseira que ela nunca mandou consertar. Denis o viu primeiro pela janela enquanto revisavam os documentos. É ela, ele disse sem precisar nomeá-la. Eu não me levantei. A porta do carro abriu-se de repente.
Maíra desceu com o rosto transtornado, o cabelo desarrumado e uma bolsa pendurada no ombro. Caminhou em direção à entrada como se ainda tivesse algum direito sobre o meu tempo. Bateu na porta com força. 3 vezes. Não me movi. Denis abriu com calma, como quem já sabia o que ia acontecer. Onde está minha mãe? Ela não está disponível. Ele respondeu sereno. Você não pode escondê-la. Sou a filha dela. Isso não lhe dá o direito de invadir a paz dela. Preciso falar com ela. Vocês não sabem o que está acontecendo. Minhas contas estão congeladas. O banco não me dá respostas. Léo não entende nada. Está tudo de cabeça para baixo. Denis deu um passo para fora e fechou a porta atrás dele. Ele tinha um envelope na mão. Este é um documento legal. Uma ordem de cessação e desistência. Está assinado pela senhora Irene Teixeira e referendado pela advogada dela. Maíra abriu o envelope como se pudesse desfazê-lo apenas lendo. Mas lá estava, em tinta preta sobre papel oficial. Abster-se de todo contato direto ou indireto. Qualquer tentativa será tratada como assédio e denunciada legalmente. Isso é uma brincadeira. Minha própria mãe está me processando? Não, ela só está se protegendo. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Maíra olhou na janela tentando ver se eu estava lá. Escondi-me atrás da cortina, mas não por medo, apenas por decisão. Não tinha nada a dizer a ela, porque já havia dito tudo ao ir embora. Diga a ela que preciso falar. Ela não pode simplesmente nos apagar assim. Ela não os apagou, apenas escolheu não continuar sendo usada. Maíra baixou o olhar. Por um instante pareceu outra. Não a mulher furiosa que atira café, não a filha manipuladora, apenas alguém que não sabe como voltar atrás quando queimou todas as pontes. Denis fechou a porta suavemente. Eu continuei sentada na cadeira de balanço. Não chorei, não tremi, apenas expirei. Já não tinha medo de que ela voltasse, porque ela já não tinha poder. Não sobre minha vida, não sobre minhas emoções, não sobre minha paz. Pela primeira vez, o mãe desesperado de Maíra não teve efeito em mim, porque entendi que amor sem respeito não é amor, é chantagem emocional. E eu, finalmente, havia deixado de ser refém. Ela voltou no dia seguinte. Desta vez não bateu com raiva, mas com algo pior, com culpa. Denis abriu a porta, mas não saiu. Eu, de dentro, decidi enfrentá-la. Não por reconciliação, apenas por encerramento. Saí com passo firme. Maíra levantou os olhos como se tivesse acabado de ver um fantasma. Estava mais abatida, os olhos inchados, a boca trêmula. Mãe, por favor, ela disse sem doçura. Eu não sabia que isso ia chegar tão longe. Errei muito, mas estava desesperada. Léo tinha necessidades. Eu pensei que era normal esvaziar suas contas. Não, eu só queria ajudá-lo. Pensei que depois você me recompensaria, mas saiu do controle. E jogar café também foi por desespero. Ela ficou em silêncio, olhou para o chão. Não havia discurso preparado para aquilo. Sabe o que é o pior, Maíra? Eu continuei. Que não me dói tanto o que você fez, mas o quão pouco você se importou em fazê-lo. Mãe, por favor, estou aqui. Por quê? Porque percebi que preciso de você. Assenti lentamente. E se eu tivesse outros 50 moedas, Maíra? Ela levantou o olhar, confusa. O quê? Se hoje você soubesse que tenho mais dinheiro, faria a mesma coisa de novo? Silêncio. Ela não desviou o olhar, não respondeu, apenas abriu a boca e a fechou novamente. Esse foi o veredito dela. A ausência de resposta, a honestidade crua de não poder dizer não, porque sim. Ela faria de novo se pudesse. Obrigada, eu disse. Virei-me. Ela quis dizer algo mais, mas Denis já estava fechando a porta e, com aquele último golpe seco, tudo acabou. Não houve gritos, não houve choros, apenas a revelação final. Nunca foi por amor, foi por acesso, e eu já não estava disponível. Depois de fechar a porta, não disse uma única palavra. Subi as escadas com calma. Guardei o telefone na gaveta mais alta, peguei a agenda de endereços, procurei o número da Maíra e o deletei um por um. Também apaguei os e-mails dela, as mensagens, os lembretes. Não foi vingança, foi limpeza. Uma limpeza emocional. Voltei para o estúdio improvisado ao lado da janela. A tela me esperava em branco, o pincel seco.
Era o momento perfeito para pintar a última peça. Escolhi cores suaves, verde musgo, azul céu, um toque de lavanda e pintei um jardim tranquilo, organizado, sem trilhas que convidassem a entrar, sem bancos, sem portas, um espaço só meu. Cada pincelada era uma afirmação silenciosa. Não preciso ser útil para existir. Não tenho que aguentar para pertencer. Não estou sozinha, estou comigo. Denis passou pela porta. Olhou para mim sem interromper. Sabia que aquele quadro era diferente. Quando terminei, assinei com minhas iniciais. Não como mãe, nem como avó, nem como vítima, apenas como Irene. Pendurei a pintura na parede, afastei-me alguns passos para observá-la e senti algo novo, fechamento. Já não havia perguntas sem resposta, já não havia desejos de confronto. Apenas uma calma que não pedia explicações. A casa estava silenciosa como sempre. Mas já não me doía esse silêncio. Era meu. Léo não ligou. Maíra não insistiu. E isso também foi uma resposta, porque quando você para de dar, aqueles que só sabiam receber se afastam sozinhos. Servi-me uma taça de vinho branco. Brindei comigo pela mulher que fui, pela que sobreviveu e pela que agora escolhe. Não houve lágrimas, apenas um sorriso leve e a certeza de que desta vez eu não voltaria atrás. Sim. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com o Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela, você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida aqui no Vozes de Maria.